Fala, massa atleticana, saudações alvinegras, chegando aqui com um corte muito interessante da coletiva do Paulo Brax. Eu separei para vocês os principais pontos abordados: permanência de Hulk no Galo, possível saída de Rony. Brax anunciou reforço na coletiva, então vamos acompanhar tudo aqui nessa coletiva, como o Galo vai atacar no mercado da bola, tudo o Brax abordou e eu separei para vocês nesse trecho aqui. Já convido você a se inscrever no canal, deixar o seu like. Mas agora vamos lá conferir tudo que o Brax falou de principal na sua coletiva na Galo TV. Deixa os créditos na descrição, se inscreva, deixa o like e vamos conferir. E vou começar pelo mais importante deles. Hulk. Hulk é um ídolo. Hulk talvez seja, para mim o maior ídolo da história do Atlético. Vocês têm acompanhado as reuniões que têm acontecido, que envolvem ele, o staff, o Atlético. Ninguém da diretoria do Atlético, nenhuma pessoa da diretoria do Atlético quer que o Hulk saia. Ninguém está aposentando o Hulk, porque eu li isso hoje. Ao contrário. A gente ofereceu a ele uma extensão contratual até final de 2027. Ou seja, mais 2 anos de contrato. O Hulk vai parar quando ele decidir parar. Não quando o Atlético decidir que ele pare ou qualquer outro clube. Ele é um assunto institucional. Ele não é um assunto só do departamento de futebol. Ele é muito grande para e tem que ser tratado de forma institucional, interno e institucional. Eu não vou entrar em detalhes com vocês sobre o que está sendo conversado, sobre o projeto apresentado, sobre os detalhes que foram conversados nas reuniões, que se diz respeito às partes que estão ali sentadas. Não vou entrar nisso com vocês. O que eu confirmo para vocês, que o principal é, ninguém da diretoria do clube deseja que ele saia. O Hulk é um ídolo, o maior ídolo da história para mim, e ele tem tudo para de ídolo se tornar uma lenda, representando o Atlético para sempre. Então esse é o primeiro tema. Segundo tema, que é um tema que vocês gostam, que é de reforço. E eu tenho muita satisfação de dizer que esse nome não foi vazado em momento nenhum. E isso deveria ser motivo de destaque para nós, porque hoje em dia é quase impossível a gente fazer uma contratação de algum jogador que não vaze. O Renan Lodge já não vazou, praticamente vazou em cima quando estava bem encaminhado a negociação. E também esse nome que eu vou apresentar para vocês. Pendente exame médico, ou seja, não assinou o contrato ainda, mas a gente acertou as bases contratuais e negociais para contratar o atacante Alan Minda, 22 anos, da seleção do Equador, um jogador que nós entendemos ágil, potente, de 1 contra 1, habilidoso, boa condição de bola, e que será aí o nosso segundo reforço nessa temporada 2026, segundo reforço da janela que abriu ontem, 24 horas de janela. E nós estamos próximos de ter o terceiro reforço também, cujo nome eu não vou avisar a vocês por enquanto, porque ainda não estamos na mesma página que está o Alan Minda, que é troca de documentos entre os jurídicos, já com o aceite do clube e do jogador. Terceiro tema, parte financeira, dívida, aporte, orçamento, investimento, evolução dos últimos anos. É um assunto que diz respeito ao Pedro Daniel, nosso CEO, a partir desse ano, que explorou esse tema com vocês e vai voltar aqui para falar com vocês também sobre parte financeira. Então, eu não sou a pessoa adequada para falar de parte financeira da instituição do clube. Quarto e último, durante esse período de janela, pré-janela e agora janela, eu acho que eu conversei com
quase todos vocês que estão aqui, praticamente os que me mandaram mensagem, alguns que eu não consegui responder. Aqui credenciados hoje tem cerca de mais de 40, entre 40 e 50. E podem ter certeza que no meu telefone tem dia que são todos, tem dia que são 50, 60, mídia de fora, Rio de Janeiro, São Paulo, Porto Alegre, e é impossível atender todos, é impossível responder e dar atenção a todos, e principalmente nesse momento de final de ano, eu deixei de responder aí por uns 2, 3 dias, e algumas pessoas entenderam, né? Outras não entenderam bem, e outras entenderam pior ainda. Eu recebi até bloqueio de quem eu não respondi. E informação privilegiada não vai ser comigo. Então, os covardes vão continuar fazendo covardia, é natural, cada um faz o que sabe fazer, mas eu gostaria sempre de ter esse canal direto com vocês e que vocês também entendam o meu lado, que eu não posso, às vezes em um dia, confirmar a informação para 30 pessoas que cada um está fazendo o seu trabalho. Tá? Então, acho que aqui hoje é a oportunidade da gente conversar, debater e explorar os temas inerentes ao futebol do Atlético. Pasta essa que eu continuo responsável do profissional, da base e do feminino, não só do profissional. Vamos lá, obrigado. Ô Paulo, boa tarde. Igor Assunção, da Rádio 98 FM. Eu queria entrar nesse assunto do Hulk um pouquinho mais profundamente, porque é um jogador que, independentemente de aceitar ou não a proposta que o Atlético está na mesa para ele, colocou na mesa para ele, ele tem contrato. E é um jogador que tem sido falado em clubes do futebol brasileiro e não no futebol do exterior, que aí o torcedor tem aquela preocupação do Hulk acabar indo para um rival. E o Arana já saiu muito barato do Atlético, de acordo com a concepção de muita gente. Se o Hulk não aceitar essa proposta, qual é o pensamento do Atlético em relação a liberar o Hulk para outro clube, especialmente do futebol brasileiro? Vamos lá, Igor. Barato porque qual a informação chegou até vocês? Não. Qual a informação chegou até vocês? Você falou 2 números diferentes. É mais ou menos isso. Tá? Foi mais ou menos o valor que o Atlético pagou e que 5, 6 anos depois está sendo vendido sem depreciação. Tá? Discordo de você de ser barato. Tá? Acho que é uma negociação razoável dentro do mercado, dentro dos números que estão sendo praticados no mercado brasileiro. 5 milhões de euros pelo Arana, rapaziada. Acharam barato? Comenta aí. Em relação ao Hulk, Igor, hoje não tem uma negociação de nenhum clube com o Atlético. Obviamente que o Hulk, eu acho que todos os anos dele aqui no Atlético, desde quando ele chegou, ele foi procurado por clubes. E ele é procurado porque ele ainda tem muito futebol em que pese a idade. Ele tem muito futebol ainda para praticar, tanto que o Atlético está estendendo o contrato dele e oferecendo estender por mais um ano. Então, como não há nenhuma negociação, eu não consigo tratar de temas que poderiam estar em pauta com algum tipo de clube. Eu tenho ciência que ele teve uma proposta e ele tem hoje uma, mas está com o staff dele, não está com o Atlético. Mas não tem essa condição de o Atlético está liberando o Hulk para o mercado sem uma compensação financeira adequada, né? Ô Igor, volto a dizer, o Hulk é uma referência, o Hulk é um ídolo, a gente não quer que ele saia. E ele tem contrato até final de 2026. Então, eu acho que eu te respondo dessa forma. Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Pedro Abílio da Itatiaia. Do que você ouviu falar até agora sobre essa negociação, você já disse que não vai entrar em muitos detalhes, especialmente financeiros, em relação a essa possível saída do Hulk. O que é mais absurdo? O que é mentira? E o que procede? O que você, dentro do que você pode falar de detalhes, onde está essa negociação hoje? É só uma decisão do Hulk? Ele adiou de novo a reunião? O que está acontecendo hoje, terça-feira? Ô Pedro, eu falo que eu sou um ET
tá? Porque eu não tenho rede social. Eu acho que eu sou o contrário de todo mundo aqui, eu remo numa outra direção, porque não me faz bem há anos e eu não tenho. Então, eu só recebo as informações através da assessoria de comunicação, eu não sei o que está sendo veiculado, tá? Não sei. Mas o que tem de concreto é uma conversa que ela precisava acontecer em razão de uma questão contratual dele, até abro para vocês. Ele tem um valor no contrato que é líquido e que todos os finais de ano, desses anos todos que ele esteve aqui, agora é a primeira vez que eu enfrento esse tema, há uma apuração pelo RH e pelo financeiro do clube, se o valor está correto, que foi pago bruto ou não, porque o Atlético paga bruto, tem os impostos e ele tem uma garantia contratual de receber algum valor líquido. E essa variação pode ser para mais ou para menos, ou seja, ele pode receber mais ou ele pode receber menos. E todo final de ano há essa apuração. Então esse é um tema que eu te confirmo que está na mesa, que não tem polêmica nenhuma e que a representante já viria a Belo Horizonte para isso. Eu conversei com ela no final do ano. O outro tema que está na mesa é essa proposta que o Atlético fez de uma extensão contratual para ele, que ele já tem contrato até o final de 26 e foi proposto até final de 2027, eu não vou entrar em detalhes de como, porque também temos a ciência de que há um clube brasileiro com interesse nele e fez uma proposta para ele, que não é uma proposta para o Atlético, é uma proposta para ele. E o que tem de verdade nisso tudo é, que eu reitero, que eu acho que é importante falar quantas vezes for perguntado sobre a situação do Hulk, é que ninguém dentro da diretoria do Atlético quer que ele saia do clube. Tá? Boa tarde, Paulo, Raquel. Eu queria saber um pouco sobre a questão da relação da diretoria de futebol com alguns jogadores específicos. Eu falo com relação, existem algumas reclamações que são publicadas, não sei o que é verdade e o que não é, por isso eu gostaria de te perguntar, a relação da diretoria com o staff do Rony, com o próprio Scarpa, e chegou a surgir nos últimos dias também que existiria um ruído entre o Hulk e a diretoria de futebol. Eu queria saber se isso procede, até que ponto, como está a relação da diretoria com alguns jogadores, desde aquela época, inclusive, do atraso dos salários e tudo, que teve aquela manifestação. Eu queria saber disso e se isso é um dos motivos que alguns jogadores estão expondo que querem deixar o clube. Obrigada. Ô Raquel, vamos lá. Você falou de forma genérica diretoria, tá? Eu cheguei no clube aqui em janeiro do ano passado, estou completando um ano agora, e desde dezembro eu estou à frente da pasta executiva de futebol, mas de janeiro a dezembro era o Vitor. Inclusive, aproveito a oportunidade para agradecer tudo que o Vitor fez na pasta pelo Atlético. O Vitor era, para mim, um ídolo, agora é um ídolo e um amigo, um ex-colega de trabalho. Então, não sei se você está falando especificamente do Vitor, de mim ou da diretoria num tom geral. O que aconteceu ano passado, a diretoria de futebol, o que aconteceu ano passado, no meio do ano, que levou àquela situação de algumas ações na Justiça do Trabalho, foi uma situação financeira, não foi uma situação de relacionamento, não foi uma situação que envolveu nada que não seja uma questão financeira de um atraso pontual que o Atlético teve, que a gente espera que não tenha em 2026, porque isso prejudica muito o nosso dia a dia e o trabalho como um todo, mas que a gente não relatou nenhum problema com os jogadores, a gente nunca teve nenhum problema com os jogadores. A gente sempre teve uma harmonia muito grande dentro do CT, a gente não tem nenhum caso de indisciplina de atletas, não tem nenhum caso de algum ruído entre jogadores e diretoria, a relação é boa. E em relação ao Hulk especificamente, aí eu já sei onde você vai chegar, porque isso chegou até mim. E a pessoa que escreveu o que escreveu, ela está sujeita a um processo, porque a mentira ela foi tão grande que cabe processo. E especificamente em relação a mim e ao Hulk, até te agradeço por perguntar isso, eu nunca tive, não tenho e nunca vou ter qualquer tipo de desavença ou de problema ou de rusga, que foi o termo que escreveram de forma irresponsável. Tenho uma admiração, uma gratidão, um respeito máximo ao ídolo e à pessoa. E eu me sinto muito feliz em poder trabalhar com o maior jogador que eu já trabalhei. Então, em absoluto, isso tem qualquer tipo de procedência.
E a irresponsabilidade de quem escreveu isso e de quem está reverberando isso, caberia até uma ação criminal, e eu vou avaliar isso. Boa tarde, Brax. André Ribas, TV Globo. Brax, você disse que a diretoria toda tem um entendimento que quer que o Hulk permaneça. O Hulk quer permanecer? Essa pergunta precisa ser respondida por ele, André. Eu não posso responder por ele. A gente tem conversado com ele, com o staff dele. Ele ama o Atlético e o Atlético ama ele. Isso eu posso te garantir. Boa tarde, Brax. Lucas Bretas, do site No Ataque do Jornal Estado de Minas. O Atlético, há poucos dias do início da temporada, ainda não tem a reposição de um lateral direito, um primeiro volante de origem e o centroavante, que são carências apontadas por boa parte da torcida. E muita gente enxerga isso como uma falta de senso de urgência por parte do departamento de futebol. Queria saber se você concorda com essa crítica e se dá para garantir que o Sampaoli vai ter o elenco com essas lacunas preenchidas até o início do Brasileiro, que já está batendo na porta. Lapada. Vamos lá, Lucas. Eu não vou entrar em todas as posições, até porque isso é um assunto interno, mas eu confirmo para você que lateral direito, primeiro volante e centroavante são posições que a gente busca, sim. E eu vou confirmar só essas três, tá? A gente teve a saída do Renzo na lateral, a gente teve a saída do Fausto ali de volante, e a gente teve já no ano passado uma saída do Otávio, que foi em consenso com a comissão técnica, e te falo que eu arrependi dessa decisão conjunta, e a saída do Daverson, também com consenso com a comissão técnica, que eu também arrependi da saída de um jogador de referência. Tá? Então a gente tem essa lacuna hoje no elenco. Tá aí, rapaziada. Pelo menos tá reconhecendo algum dos erros que foi cometido ano passado, né, cara? Eles falam de jogador, mas eles não trazem reposição. Ei, Galo, depois fica aí se lamentando, né? É triste, hein, rapaziada? Sobre velocidade da janela, sobre o movimento de montagem de elenco, a gente trabalha com 4 pilares para esse jogador chegar no clube. Um primeiro pilar é o departamento de futebol, que hoje eu estou à frente, mas que não estou sozinho. Eu tenho o SIGA também, que é o Centro de Inteligência de Mercado, que trabalha diretamente comigo, e desde o dia 8 de dezembro, por exemplo, alguns até vieram na arena nesse período, viram que foi montada uma sala aqui para que a gente pudesse tratar 24 horas o tema janela de mercado. E trabalhamos 24 horas, trabalhamos Natal, trabalhamos Réveillon, trabalhamos no feriado universal. Departamento de futebol, comissão técnica, em linha com a comissão técnica, em muita harmonia com a comissão técnica. Uma diretoria financeira que é controlada pelo CEO e pelo CFO, então pelo Pedro Daniel e pelo Thiago Maia. Uma diretoria que exige que a gente tenha responsabilidade nos nossos movimentos. E o Conselho da SAF, que tem a caneta final em todas as questões inerentes à montagem de elenco. Então nós estamos falando, Lucas, de 4 pilares. Quando esses 4 pilares convergem, a gente consegue fechar o jogador. E muitas das vezes, dentro desse processo de contratação, a gente esbarrou em vetos financeiros, a gente esbarrou em vetos da comissão técnica e a gente esbarrou em vetos do Conselho da SAF. Isso é natural. Então, a janela do Atlético, ela vai ser uma janela de qualidade, não de velocidade. Nós precisamos tentar minimizar riscos e não fazer contratação mal planejada. Não fazer contratação de forma apressada, de forma assodada. Erros do passado não podem ser repetidos para esse ano. A janela ela abriu ontem. O mercado, principalmente brasileiro, ele ainda não aqueceu. Se você analisar, eu não gosto de comparar com outros clubes, mas existem clubes grandes que não fizeram nenhuma contratação em 2026 ainda, e é natural. E quem fez uma ou duas,
no máximo 3. Tirando os clubes que subiram da Série B para a Série A, que tem uma reformulação gigante, os clubes grandes não estão apresentando muitos nomes. E a janela fecha dia 3 de março, com uma extensão até o dia 24 ou 25, que é o nosso aniversário, mais um mês ali depois do estadual. Não estou dizendo que a gente vai apresentar jogador em março. A gente quer apresentar jogador já. A gente quer apresentar jogador o quanto antes. Mas nós temos um período grande, que até o início de março, por exemplo, são 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, aproveito para explicar como é que funciona a montagem do nosso elenco e analisar como é que nós estamos em relação a timing. A ideia é que essas lacunas sejam preenchidas de toda forma até o início do Brasileiro. A ideia é que essas lacunas sejam preenchidas o quanto antes, desde que esses 4 pilares convirjam para o atleta ser contratado, como foi o Renan Lodge, como será, se tudo der certo, o Alan Minda e os outros atletas que estão muito próximos de ser anunciados. Alguns nomes já vazaram, outros nomes não, e pelo menos essas 2 contratações primeiras eu fico muito feliz de não ter vazado, significa que a gente trabalhou muito bem internamente. Boa tarde, Paulo. Léo Brasil, da Léo Brasil TV e canais Aqui é Galo. Uma das grandes dúvidas do torcedor é com relação à questão de planejamento do clube. Nos últimos anos, o clube vem vivendo um quadro de brigar muito próximo da zona de rebaixamento, e o torcedor gostaria de saber o que está sendo feito para poder modificar isso esse ano. E também, se você puder falar um pouco de até onde vai a sua autonomia. Muitos protestos acabam acontecendo, muitos direcionados a você, e eu queria que você explicasse um pouco para o torcedor até onde chega a sua autonomia para contratar, para mandar embora. Obrigado. Vamos lá, Léo. O nosso Campeonato Brasileiro foi muito ruim. Muito ruim. Longe do ideal do Atlético. Não só de 2025, mas também de 2024. Sendo que 2024 eu não estava aqui, mas acompanhei e o time foi mesclado, né? Em vários jogos houve time reserva em 2024. Em 2025, a gente faz um retrospecto de até junho, a gente tem um aproveitamento muito bom no ano. Até a parada da Copa dos Clubes. Quando a gente retorna da parada, a gente tem um declínio desportivo muito grande. A gente tem uma crise desportiva e a gente tem até uma crise financeira, que foi somada. E ali a gente teve um aproveitamento muito ruim, de julho, agosto, setembro. De 15 jogos, nós perdemos 8 ou 9. Foi muito ruim, a gente não teve nem 40% de aproveitamento. Só que nesse período a gente conseguiu 2 classificações muito importantes para o clube. Uma na Sul-Americana, teve o Bucamaranga e teve o Godoy Cruz. E a gente eliminou o Flamengo, que em 2025 foi o melhor time do Brasil. Na Copa do Brasil a gente eliminou o Flamengo. Então, isso também maquiou um pouco, naquele momento, esse declínio desportivo que a gente teve. E a gente tentou fazer uma mudança de rota, fizemos, de setembro para outubro, com a troca da comissão técnica. Então, a gente não ficou feliz com o ano de 2025, sobretudo no Campeonato Brasileiro. O nosso trabalho, a nossa meta, o nosso objetivo é elevar a qualidade do time para 2026, fazer uma campanha muito melhor, que ainda assim, mesmo com a campanha ruim no Brasileiro de 25, a gente consegue atingir uma final internacional e por uma bola a gente não é campeão, mas enfim, isso não apaga o brasileiro ruim que a gente fez. E sobre a minha autonomia, Léo, a minha autonomia ela está circundada no departamento de futebol profissional, base feminino, sendo que base eu tenho um executivo, que é o Luiz Carlos, e no feminino eu tenho um executivo, que é o Ricardo, e agora no profissional, com a saída do Vitor, eu não tenho esse executivo. Então a minha função ela vai até o limite da pasta executiva de futebol. Então a minha autonomia é numa linha executiva de futebol. Acima de mim eu tenho o CEO, acima de mim eu tenho o conselho da SAF. Eu sou um funcionário do clube. E obviamente sobre protestos, Léo, é um direito de quem faz. Eu não tiro o direito de ninguém. E eu vou continuar trabalhando para melhorar o Galo todos os dias. Bratz, Giovana Oliveira, da Rádio TMC. Queria que você falasse sobre
4 movimentações no mercado, tanto contratações do Galo quanto também saídas. As 2 contratações sobre o Maicon, Shakhtar Donetsk, que estava no Corinthians, e também sobre as saídas do Rony, e também se há a possibilidade da saída do Biel, de ser devolvido para o Porto, e uma possível contratação do Júnior Capixaba, se tem algo acontecendo ainda, ou se deu uma esfriada. Então, sobre 2 saídas e 2 chegadas, sobre como está o Galo neste momento, nessas 4 negociações. Vamos lá, Giovana. Do Sporting, desculpa. Oi? Do Sporting, que eu errei o clube do Biel. Tá, Sporting, sobre saídas. Vão acontecer algumas saídas, vão acontecer algumas chegadas. O nosso elenco é um elenco qualificado a ponto de, hoje eu atualizei, recebemos propostas ou sondagens por 15 jogadores do elenco. Tá? Isso mostra o quanto a gente também precisa valorizar o que nós temos internamente, porque os nossos jogadores são procurados por clubes grandes, e não é porque o nosso desempenho de 25 não foi o ideal, não significa que os jogadores não têm qualidade, né? A gente sabe como é que o futebol funciona. Em relação ao Rony, eu confirmo que teve uma proposta oficial por ele no final do ano, de um clube brasileiro. A gente negociou e nós não avançamos na negociação. O clube não chegou nos números que a gente entende e nós não vamos rifar os nossos ativos no mercado. Em relação ao Biel, o futebol é muito duro, muito cruel, muito. O Biel podia ser o herói do nosso título da Sul-Americana. Ninguém tem dúvida disso, que ele podia ter sido o herói do nosso título. Queria fazer um gol no final do segundo tempo de uma prorrogação, de uma jogada que ele faz exatamente o que ele precisa fazer na função dele, que é deslocar, que é infiltrar, que é ter a velocidade, que é dominar e que é chutar. Por 3, 4, 5 centímetros, a bola não bate no tornozelo do goleiro, era gol e a gente era campeão do dia 22 de novembro. Cara, é complicado demais, meu Deus do céu, cara. Sem enxergar que o Biel tem qualidade, aí é duro, hein? Nossa, vou te falar, hein, cara. É duro, massa. É um atleta que tem contrato com o Sporting, de empréstimo com o Sporting até meio do ano. Não há cláusula de devolução, não há interesse no Atlético em devolver o jogador, mas eu não cravo para você hoje que ele vai sair, nem que ele vai ficar. Sobre movimentações de entrada, eu gosto de ser muito sincero com todos vocês e ao longo desses dias eu tenho respondido. Eu até gosto de usar a frase do meu paradigma na função, que era o Eduardo Maluf, que é não confirmo nem nego, mas eu não tenho a maestria dele para fazer, e eu acabo às vezes confirmando com vocês os nomes, e eu não gosto de mentir. Juninho Capixaba foi um nome que realmente eu negociei, que nós negociamos, foi antes da contratação do Renan Lodge, que hoje não existe mais negociação, porque não entramos em acordo com o Red Bull. E o Maicon é um jogador que interessa sim, ele tem uma situação vinculada ao Shakhtar Donetsk, então não há nenhum tipo de situação envolvendo o Corinthians, que também tem um interesse na permanência do jogador, que é referência para eles lá, um dos capitães e campeão da Copa do Brasil. Então, respondi aí sobre os quatro. E, claro, você não vai entrar em assuntos financeiros que não são da sua pasta, mas a parte financeira que impacta diretamente no futebol respinga no seu trabalho, né? A gente tem falado muito de reformulação. O Atlético até agora contratou o Renan Lodge, um jogador que não tinha contrato, então não houve compra de direito econômico. Contratou ou está negociando com o Maicon, que é um jogador que também, pelo que a gente apurou, o Shakhtar não exige um dinheiro agora na mesa para liberá-lo. O Minda realmente não deu tempo da gente apurar nada, foi um nome que ficou em sigilo até você anunciar aqui hoje. Queria entender qual que é a real... Peguei. Sim, eu queria entender qual que é a real condição que você tem à disposição para ir ao mercado, condição financeira dentro daquilo que você pode dizer. Nesse momento, as contratações que você ainda não conseguiu fazer, lateral direito, que a gente sabe que você está buscando, você mesmo disse, volante, centroavante, foram por uma questão de incapacidade negocial ou foram por uma questão de falta de dinheiro à disposição para
o dirigente trabalhar. Obrigado. Vamos lá, Frossá. De fato, o Renan Lodge não teve um valor de transfer, que era um jogador que já estava há alguns meses desvinculado do Al Hilal. E antes que me perguntem sobre o Al Hilal, a gente fez uma reunião prévia à contratação do Renan Lodge por conta da situação jurídica. Então nós nos cercamos para que não houvesse nenhum risco em relação à saída dele lá. Isso foi muito trabalhado detalhadamente. Um outro jogador citado por você, de fato, não tem transfer. Tá? O Minda tem transfer, o Minda é uma compra. Então o Minda realmente é um jogador que a gente está fazendo uma compra de direitos econômicos. Nós não podemos competir hoje financeiramente com Palmeiras e Flamengo. Mas o que eu tenho que fazer na minha pasta é trabalhar para melhorar a qualidade do nosso elenco, do nosso time, em relação a 25 e 26, dentro das condições que me foram apresentadas. E nas condições que me foram apresentadas de investimento, são duas abas que andam junto, que é investimento e folha. E elas acabam convergindo. Às vezes você consegue fazer uma janela sem muito investimento, às vezes consegue fazer com folha mais baixa, e também o contrário, folha mais alta, investimento mais alto, e tem que ter esse equilíbrio. Que também, ao final do ano, vai ser aferido em relação às vendas. 2025, a gente passou da meta de vendas. E eu quero também, em 2026, passar essa meta de vendas ao final do ano, mas que isso não interfira na nossa qualidade de elenco. O clube, rotineiramente, esses anos, desde 2021, salvo engano, tem feito investimentos na janela. Nessa janela não vai ser diferente, mas a gente precisa, e como o Pedro Daniel passou para vocês, ser muito sustentável, responsável e andar com muito pé no chão para que a gente não tenha alguns problemas que a gente teve no passado. Agora está em vigor o fair play financeiro. Inclusive, esse negócio nosso com o Fluminense já é uma transação erigida sob o fair play financeiro, que protege atrasos, que protege qualquer tipo de inadimplemento, tanto na venda quanto nas eventuais compras que fizermos, né, dentro do território nacional. Então, é importante pontuar que a gente não tem a voracidade financeira de clubes ricos, hoje Flamengo e Palmeiras, que tem um caixa alto, mas a gente precisa, eu dentro da minha pasta, eu preciso fazer uma janela de qualidade. Muito bem, Massa, separei para vocês aqui alguns trechos da coletiva do Brax. Quem quiser conferir a coletiva completa, o link está na descrição. Mas agora eu vou trazer para vocês uma complementação aqui que saiu a matéria no GE, meus amigos. A novela Hulk, meus amigos, está virando queda de braço, hein? O negócio não tá bom, não, com Hulk e Atlético, hein, meus amigos? Vamos dar uma olhada aqui. Vou ler para vocês aqui, rapaziada. Os representantes do atacante Hulk tentam rescindir o contrato de forma amigável, mas a diretoria do Galo não está disposta a ceder. Desta forma, a ideia é seguir com o ídolo alvinegro preso ao vínculo atual. Neste momento, os dois lados tentam esfriar a temperatura das negociações. A multa rescisória do atleta gira por cerca de 60 milhões. Meus amigos, tá aí. Os representantes de Hulk tentam rescindir o contrato de forma amigável, mas o Galo está respaldado por uma multa de 60 milhões. Ou seja, o Galo não quer liberar o Hulk. E parece que o Hulk aí tá a fim de sair do Galo, né? Então, tá mais próximo aí, né? Se for olhar pelo lado do desejo do Hulk sair do que ficar no Galo. Meus amigos, triste, hein? Triste final de ciclo pro Hulk no Galo, né? O Hulk que tem 1 ano a mais de contrato com o Galo. Então, veremos, essa novela aí vai se arrastar. Vamos ver o que vai acontecer aí nos próximos dias. E o Brax anunciou o ponta-direita de 22 anos, equatoriano, Alan Minda, meus amigos. Então, tá faltando apenas exames aí pro Galo anunciar mais uma contratação, ponta-direita, equatoriano, Alan Minda. É isso, meus amigos. Vou ficando por aqui. Eu quero saber tudo o que você achou sobre essa parte da coletiva do Brax. Eu creio que os principais assuntos foram tratados nessa primeira parte aqui da coletiva, então por isso eu trouxe somente essa parte que já ficou bem extensa para vocês. Comenta a sua opinião, deixa o seu like, se inscreva. Fui!